Olá, meu nome é Silvânia, estamos aqui na nossa segunda aula de Eclesiologia e hoje o nosso tema é disciplina da igreja. Bom, antes de começarmos a nossa aula, eu queria recapitular a aula anterior. Queria fazer um breve resumo para a gente relembrar o que a gente viu na aula anterior. Nós falamos sobre a origem da igreja. A nossa matéria é Eclesiologia, mas também conhecida como doutrina da igreja. Então, na aula passada nós vimos a origem da igreja. A igreja se originou onde? Na eternidade com Deus, na presciência de Deus. Uma vez originada, ela só se manifestou na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo estabelecido por Deus. E que tempo foi esse? Nos dias de Jesus. A igreja, ela começou com Jesus, quando Jesus começa a rebanhar, começa a congregar ao redor dele as pessoas. E no dia de Pentecoste não foi o nascimento da igreja, foi a manifestação pública da igreja. Foi quando a igreja começa a atuar na terra de forma física, como organismo e como organização. Vimos também que existe igreja local e existe igreja universal. A igreja local é a igreja da qual nós fazemos parte, de uma localidade, de um bairro, uma cidade. E a igreja universal é aquela composta por crentes, por filhos de Deus, por todos que foram recebidos por Deus em todos os tempos, em todos os lugares, incluindo o Antigo Testamento. Todos aqueles que foram aceitos por Deus através de sacrifícios fazem parte da Igreja Universal. Todos aqueles que foram recebidos por Deus através do sacrifício de Jesus fazem parte da Igreja Universal. Vimos que é possível fazer parte da Igreja local e não fazer parte da Igreja Universal. Vimos que é possível fazer parte da Igreja Universal e não fazer parte de nenhuma igreja local. Vimos também a estrutura da igreja. O que é estrutura? O que forma essa igreja? Primeiro, a igreja é formada por Cristo, o cabeça. E a cabeça, ele é membro do corpo e ele é o líder desse corpo. E a igreja também é formada de pessoas, né? Pessoas chamadas para fora, né? O significado do termo eclésia. Pessoas que saíram do seu lugar comum, da sua vida comum e vieram ter uma vida nova com Cristo. Falamos também do propósito da igreja. Qual foi o propósito de Deus ao formar a igreja? Habitar no meio dos homens. E uma vez que ela é a habitação de Deus, as pessoas que estão na igreja, as pessoas que vêm para a igreja, qual que é o propósito? É que a igreja seja um lugar de acolhimento, que a igreja seja um lugar de alimento, que a igreja seja um lugar onde essas pessoas sejam orientadas, um lugar onde essas pessoas recebam orientações para a nova vida que elas se propõem. E por fim, falamos sobre o governo da igreja. Quem governa a igreja? Deus, e ele não abre mão disso. Deus não abre mão de escolher quem vai liderar a sua igreja aqui na terra. Então ele é o governo máximo da igreja. Jesus, ele é o cabeça da igreja. O Espírito Santo é o orientador dessa igreja, mas ele instituiu pessoas, líderes, pastores, né, os apóstolos, discípulos, pessoas que vão governar essa igreja sob a liderança de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E agora nós vamos entrar na nossa segunda aula, que é a disciplina na igreja. O que é a disciplina? Inicialmente, nós entendemos por disciplina qualquer tratamento dispensado a alguém que andou em desacordo com alguma regra. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você não anda segundo as regras dessa empresa, você vai sofrer uma ação disciplinar. Se você faz parte da sociedade e não anda de acordo com as regras dessa sociedade, você vai sofrer uma ação disciplinar. Se você é filho, na sua casa tem regras e você tem que obedecer essas regras. Ou então você vai sofrer a disciplina do pai e da mãe. Se você é pai, é a mesma coisa. Você colocou regras na sua casa. Se alguém não obedece, você impõe a disciplina. Então, a disciplina, ela pode ter vários significados, a palavra, mas nós vamos falar da disciplina como uma ação disciplinar. Ou seja, uma forma de ir contra alguém que não está vivendo de acordo com as regras estabelecidas. E quando se trata de ação disciplinar na igreja, nós estamos falando de um tratamento dispensado a algum membro do corpo de Cristo que agiu em desacordo com a doutrina da Bíblia bíblica ou com o regulamento interno da igreja. Qual que é o principal motivo da disciplina, o principal objetivo da disciplina?
formar e informar. É o cuidado, é o tratamento que você vai dar a uma pessoa que por algum motivo não está informado ou está tendo dificuldade de se adequar a determinadas regras. Está tendo dificuldade de submeter a alguns ensinamentos. E essa forma de disciplina primária, que é informar e formar, ela bem aplicada, ela evita disciplinas mais duras e mais severas. Porque o principal objetivo da disciplina é chamar a pessoa para dentro das regras. Então, qual que é o objetivo da disciplina na igreja? Primeira coisa, a disciplina, ela visa correção. É uma forma corretiva para com alguém. E é uma forma de demonstrar reprovação ao ato cometido. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Deus se manifestando contra alguma ação, pecado. Deus agindo de forma disciplinar contra alguém, contra um grupo, contra um povo, que foi em desacordo com as regras que ele propôs. Vamos ver, por exemplo, lá com Adão e Eva, o começo da disciplina de Deus. Adão desobedece a Deus e, como ação disciplinar, Adão perde o paraíso. Quando nós andamos mais um pouco na Bíblia, nós vamos ver 3 homens que se rebelam contra a ordem estabelecida por Deus e dada a Moisés, que é Abirão, Datã e Corã, quando Deus estabelece a liderança e eles questionam a liderança de Moisés. A Bíblia fala que a terra se abriu e eles foram engolidos e que desceu fogo do céu e consumiu todos eles. Isso é uma ação disciplinar de Deus contra alguém que foi contra as suas regras. Ou seja, é Deus se manifestando e dizendo, eu não estou favorável à sua atitude. Nós vamos andar um pouco mais pela Bíblia e vamos ver Davi sofrendo uma ação disciplinar de Deus. Diante do pecado cometido, Deus impõe sobre Davi severas punições, severas correções por causa do seu pecado. Ou seja, Deus vai de encontro a Davi, dizendo para ele, eu não estou favorável à sua ação. E andando mais um pouco no Novo Testamento, nós vamos encontrar Ananias e Safira sendo fulminados, morrendo, sendo aniquilados diante da liderança da igreja primitiva, porque eles mentiram contra Deus, mentiram a Deus, né? Achando que estava mentindo ao homem, estavam mentindo contra o Espírito Santo. Então Deus, numa ação disciplinar, ele aniquila Ananias e Safira. Então, o objetivo principal da disciplina é se opor à ação cometida, que é contrária à doutrina bíblica. Qual que é o objetivo para o disciplinado? Uma pessoa que sofre a disciplina. Qual que é o objetivo disso para a pessoa que sofre? Primeiro, quem recebe a disciplina é para que ele seja levado ao arrependimento. Apocalipse, Deus diz o seguinte, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o principal objetivo, a principal ação de disciplina na igreja é para que a pessoa ela venha ao arrependimento. É para que ela tenha um novo direcionamento. É para que ocorra uma mudança. Quando a disciplina, ela visa também a restauração da pessoa que comete o ato. E essa restauração, ela nos leva à aproximação de Deus. Hebreus diz o seguinte, falando dos nossos pais, que os nossos pais eram pais na carne e nos corrigiam conforme eles bem queriam. Mas Deus, ele nos corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade. Ou seja, a disciplina, um dos objetivos da disciplina é nos trazer para perto de Deus. É nos aproximar de Deus, é nos fazer participantes da sua santidade. Qual o outro objetivo da disciplina? Uma grande dúvida, um grande equívoco é acharmos que disciplina é punição. Disciplina não é punição. Por quê? Os nossos pecados já foram perdoados. Jesus já perdoou os nossos pecados. Ele pagou a nossa conta. A dívida que nós tínhamos, Jesus pagou na cruz. Então nós não seremos punidos por pecados que já foram perdoados. Então, qual que é o objetivo da disciplina, uma vez que ela não é castigo?
ela vem como um processo de treinamento. Ela vem não como a punição, mas ela vem como uma espécie de lembrete para aquelas coisas que nós temos dificuldade de corrigir na nossa vida. Então, disciplina não é punição, mas disciplina é restauração e disciplina é também uma mudança de um novo direcionamento. A disciplina, um dos objetivos é fazer com que a pessoa se arrependa. E o arrependimento, ele traz mudança de vida. E qual que é para a igreja o objetivo da disciplina? Por que a igreja aplica a disciplina? João Calvino, certa vez, disse o seguinte: se nenhuma sociedade, nem mesmo o lar, por menor que seja a família, pode viver sem disciplina, muito mais a igreja, que é um lugar de extrema ordem. Vocês já viram alguma coisa direcionada a Deus, vinda de Deus, que é sem ordem? Deus é extremamente ordeiro, organizado. Então, as coisas que dizem respeito a Deus obedecem essa mesma ordem. A ordem primária, né, da disciplina e da organização. Na igreja, para que a gente disciplina? Vamos lá, objetivos da disciplina. Nós vimos lá na primeira aula, sobre a origem da igreja, que a igreja é santa, porque ela representa um Deus que é santo. Então, a disciplina na igreja, ela visa manter o princípio da santidade de Deus. Se Deus é santo, ele não tolera o pecado. E se ele não tolera o pecado, a igreja, como representante dele, também não deve tolerar o pecado. A igreja, ela tem que manter o mesmo padrão de santidade que Deus mantém. O mesmo padrão de santidade que Deus exige. Então, o padrão de santidade que a igreja deve manter é zelar para que os faltosos sejam disciplinados, para que a santidade de Deus seja visível e seja sentida na igreja. Porque se Deus, sendo santo, ele não habita com o pecado, ele não habita com o erro. E se a igreja se recusa a uma ação disciplinar aonde há o erro, alguém não vai estar no mesmo ambiente. Ou sai o Espírito Santo, ou sai o erro. Então a igreja vem com esse padrão de disciplina para que Deus continue presente na igreja. Segunda coisa, segundo objetivo para a igreja da disciplina, para que a igreja mantenha sua peculiaridade na sociedade. Existe um diferencial, tem que haver um diferencial da igreja para o mundo. Na igreja tem que ter determinadas coisas que são reprovadas no mundo. O mundo tem que olhar para a igreja e dizer, lá não tem um monte de coisas que aqui tem. Então a igreja, ela tem uma particularidade, ela tem um diferencial na sociedade. E para que esse diferencial, para que essa particularidade seja mantida, a igreja precisa de ações disciplinares. A igreja, ela tem que demonstrar que quem está dentro dela, quem faz parte dela, são pessoas em novidade de vida. São pessoas que escolheram deixar a vida errada e vieram para o lugar para ter uma vida certa. Para ter uma vida de acordo com o padrão bíblico. Porque se vem para cá e continua como estava lá, a igreja perde a sua particularidade. A igreja não passa a não ser diferente do mundo, ela passa a ser igual. E o objetivo da disciplina é para que a igreja não seja igual, é para que ela seja diferente. Para que a igreja seja uma referência no mundo. E principalmente, para que a igreja seja temida. As pessoas precisam temer quando falar assim, aquela igreja vai entrar em oração. É por isso que, né, nos tempos que nós estamos vivendo, as igrejas saem para as ruas em obediência à palavra e levantam as suas mãos santas. Em oração pela população, em oração pela cidade, em oração pelo governo. O mundo tem que temer a igreja. E ele só vai temer a igreja se a igreja for diferente dele. Eu tenho que falar assim, olha, a igreja vai entrar em oração em determinado propósito. Eu tenho que ter esperança que essa igreja esteja tão em comunhão com Deus que esse propósito vai ser ouvido.
A oração vai ser respondida. Mas eu só sei que isso é possível porque a igreja está em perfeita comunhão com Deus. E a igreja só está em comunhão com Deus se ela estiver santa como Deus é santo. Então, mais um objetivo da igreja. Objetivo da disciplina para a igreja. A disciplina, ela serve como exemplo. Quando um membro do corpo é disciplinado, isso serve de exemplo para que outro membro do corpo não caia no mesmo erro. Ou para que ele, se sentindo no mesmo erro, ele tenha incentivo para sair daquele erro. A Bíblia diz, me parece que Paulo, ele diz o seguinte, que os líderes deveriam ser repreendidos para servir de exemplo para outros. Ou seja, a disciplina, ela não é solta, ela não é sem propósito na igreja. Então, quando existe uma pessoa sendo disciplinada, essa atitude da igreja, ela faz com que ela não dê legalidade ao pecado. O pecado, uma vez instaurado, ele é como uma gangrena. Ou seja, ele vai corroendo até causar a morte do corpo. Então, a disciplina, ela não dá legalidade ao pecado. Ela permite que a comunhão do corpo de Cristo permaneça, porque o pecado, ele compromete a comunhão do corpo de Cristo. Se somos membros do mesmo corpo e o corpo é santo, e se existe um membro adoecido, brevemente todo o corpo estará adoecido. Então, nós precisamos tirar a legalidade do pecado. Nós precisamos manter a comunhão do corpo. E quando a igreja não aplica a disciplina, ela está entrando em contradição com a doutrina que ela prega. A igreja não combate o pecado baseado no ensinamento bíblico. A partir do momento que a igreja ela permite o pecado dentro dela, ela está entrando em contradição com aquilo que ela mesma prega. Então, objetivos da disciplina na igreja, para a igreja: manter a santidade, manter a particularidade e servir de exemplo para outros. Como que deve ser aplicada a disciplina? Como que nós pegamos um irmão faltoso, um irmão que por algum motivo cedeu à tentação, caiu no pecado, um irmão que está no erro. Como que nós aplicamos a disciplina? Qual que é a fórmula que a igreja usa? Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, Jesus ensina o processo da disciplina. E Jesus ensina como que a disciplina deve ser aplicada na igreja, como que a disciplina deve ser aplicada aos membros em particular. Jesus diz, primeiramente, a exortação ela tem que ser particular. Você e o irmão. Depois, a exortação, ela continua particular, mas você chama testemunhas. Terceiro, a disciplina feita pela igreja. Pode ser pela suspensão ou pode ser pela exclusão. E a maioria das igrejas optam, né? Isso vai de acordo com o regulamento e também de acordo com a falta cometida. Algumas igrejas optam pela suspensão antes da exclusão. E uma coisa interessante é que a disciplina e exclusão, ela não pode ser usada nunca, jamais, como uma medida para se livrar de problemas ou de pessoas nas quais a liderança da igreja não sabe lidar. Por exemplo, é recebido no seio da igreja um irmão que tem um problema de vício, qualquer tipo de vício. E esse irmão, vez por outra, ele tem uma recaída, ele volta no próprio vício. E a igreja começa a lidar com aquilo, ele cai no vício, traz para a igreja acolhe, perdoa, passa um tempo o irmão novamente. E por algum motivo, já talvez não sabendo lidar com esse problema, a igreja opta por excluir o irmão. É mais fácil? Fiquei livre do meu problema. E não é só uma situação, por exemplo, de vício, existem várias outras situações. Pessoas que estão na igreja e começam a viver junto maritalmente sem entrar no casamento. Famílias
que brigam entre si. Às vezes é mais fácil, é menos doloroso para a igreja e para a liderança excluir. Eu não tenho que lidar com esse problema. Eu fiquei livre de um problema. A exclusão nunca foi feita para isso. E, na verdade, a exclusão é a última opção que a igreja deve utilizar. E no ensinamento de Jesus aqui em Mateus, no capítulo 18, nós vamos ver, é a última opção que Jesus dá. Exclusão não foi feita para se livrar de problema. A exclusão ela foi feita para levar a pessoa a uma reflexão, mostrando para ela que no comportamento que ela está, ela não pode mais fazer parte de um corpo santo. Então vamos lá. O texto começa dizendo o seguinte: se teu irmão pecar. Quando Jesus diz isso, ele mostra o seguinte: primeiro, a todos nós é dado a dúvida. Todos nós estamos sujeitos, por algum motivo, em algum momento da vida, em algum momento da caminhada cristã, pecar. Então, se o teu irmão pecar. E segunda coisa, ele chama de irmão. Isso quer dizer que o ato de disciplina, ele tem que ser assunto de família. É com o irmão que a gente trata de disciplina. A disciplina, ela não pode sair dos portões da igreja. A disciplina não foi feita para os incrédulos, ela foi feita para ser tratada dentro da igreja, entre os irmãos, dentro da família. Se o teu irmão pecar, vai. Quando Jesus está dizendo vai, ele está dizendo confronta o teu irmão. Mas como que é esse confronto? É falar a verdade em amor. O confronto não pode ser uma acusação. Eu não posso chegar para o irmão e acusá-lo de alguma coisa, ainda que eu saiba a situação que ele está vivendo. Não é um chamar atenção, é tratar o problema e levar o irmão ao primeiro passo da restauração. Que nós vimos lá nos versículos anteriores, o primeiro passo é o arrependimento. Então, quando eu trato com o irmão, quando eu vou até o irmão, o meu propósito é levá-lo ao arrependimento. Não é de confronto no sentido de humilhar ou de, vamos colocar aqui entre aspas, jogar na cara dele o seu próprio pecado. Não, é de me colocar à disposição dele e dizer, irmão, eu sei o que está acontecendo e eu me preocupo com você e eu quero te ajudar. O confronto não é para expor a pessoa. O confronto é para levar o irmão à reflexão. Tem que ter firmeza, mas tem que ter amor. O confronto não é para espantar a pessoa, mas é para trazê-la o mais perto de ti. E eu fiquei pensando que isso serve para mim, que vou disciplinar alguém, mas serve também para quando alguém vier me disciplinar. Quando alguém se coloca diante de mim e diz o seguinte: eu sei o que você está passando e eu estou aqui para te ajudar, eu tenho que entender que aquela pessoa está se dispondo a gastar o tempo dela comigo. Ela se dedicou a mim. E isso tem que ser visto para mim como amor. Afinal de contas, estamos falando do corpo de Cristo. Vai e argue seu irmão. Ou seja, repreende o seu irmão. Como que é essa repreensão? É expor para o irmão. É falar para ele, olha, eu sei, mas eu estou aqui para te ouvir. Porque quando nós acusamos e falamos assim, olha, eu sei que você está fazendo isso, que você está dessa forma, que a sua vida está desse jeito, e isso está errado, você não dá à pessoa abertura para ela falar. Então, uma das opções é você chegar para ela e falar assim, olha, eu sei que você está tendo essas dificuldades, mas eu estou aqui para te ouvir. O que aconteceu? Irmãos, ninguém escolhe ver uma poça de lama e simplesmente se deitar nela. O processo para chegar ao pecado consumado é uma estrada. E às vezes a pessoa está tendo dificuldade nessa estrada, nessa caminhada. Chegou na poça de lama. Então você diz para ela, olha, eu sei, eu estou vendo que você está tendo dificuldade na caminhada. Aonde está essa dificuldade que eu quero colocar o meu ombro do lado do seu? Isso é função de igreja. Isso é função de corpo de Cristo. A disciplina, ela tem que ser com amor. Ou então ela não vai surtir o seu efeito. Ou então ela não vai surtir o seu propósito.
Irmão, eu estou aqui à sua disposição, eu vou me gastar com você, eu vou ajudar você. É uma repreensão com amor. O texto continua dizendo o seguinte: vai até ele, repreende entre ti e ele só. Isso está dizendo que a repreensão ela tem que ser feita com privacidade. Irmãos, o pecado ele já escandaliza o céu. Não precisa da terra inteira ficar sabendo para se escandalizar junto. Você vai até ele e fala com discrição. Essa privacidade, essa discrição, ela é extremamente importante no processo. Porque muitos, ao ver o seu pecado exposto, ele prefere sair do que passar pelo processo disciplinar. Porque a vergonha é tão grande que para ele fica mais barato emocionalmente ele se distanciar do que ele permanecer. Então, quando o Senhor Jesus diz, vai entre ti e ele está dizendo, vai em silêncio, vai em segredo, vai e faz um bom trabalho entre você e ele. Não exponha o seu irmão, porque a exposição leva ao escândalo. Não é objetivo da igreja escandalizar o mundo, que o mundo se escandalize com as coisas que acontecem dentro da igreja. É por isso que disciplina é assunto de família. E quando nós temos algum problema em família, nós saímos aos quatro ventos? Não, nós preservamos a nossa família. Então, se você participar da disciplina de algum irmão, se você ver que algum irmão precisa de disciplina e você vai discipliná-lo, faça isso secretamente. Faça isso em silêncio. Ajude o seu irmão no processo de recuperação. Não exponha. Não ajude o irmão a ficar mais envergonhado do que ele vai ficar quando você chegar diante dele. O texto continua dizendo, se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão. O objetivo da disciplina não é restauração? Você disciplinou e ele te ouviu, ganhou o seu irmão. Você cumpriu o que devia ser cumprido. A disciplina cumpriu o seu papel, que é o de restauração. Mas se, porém, e veja bem, voltando aqui, se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão, a disciplina acaba aqui. O assunto acaba aqui. Uma vez perdoado, irmãos, é para esquecer. Não é para ficar mexendo na ferida do irmão, não é para ficar lembrando o irmão, não, porque daquela vez o irmão pecou, daquela vez o irmão caiu. Não, irmão, assunto resolvido, assunto acabado. Vamos caminhar, ajude esse irmão a caminhar para frente. Ajude ele na caminhada até a poça de lama, ao chegar na poça de lama, ele pular, ou ele contornar. Mas ajude-o a não cair de novo. Se porém vai que o seu irmão não te ouviu, há outras possibilidades, há outras formas. E uma das formas que Jesus diz, traga mais 2 ou 3 testemunhas. Porque, irmãos, quando nós somos apanhados, quando nós somos confrontados, é natural 2 atitudes, negar e justificar. Então, quando nós confrontamos alguém que ele nega ou ele justifica, é o esperado. Não veja isso como como ele não está recebendo a disciplina. Ele está agindo como forma de defesa. Eu explico por que eu cometi aquele erro. Eu justifico o meu erro. Mas isso não deixa de ser o meu erro. E é claro, existem os que negam, né? Que se recusam a admitir. Então, o Senhor Jesus manda chamar outras testemunhas. Para quê? Para virar um tribunal de acusação? Não. Quando eu chamo outras testemunhas, é para mostrar que o processo de disciplina foi executado conforme a Bíblia diz, conforme Jesus ensinou. Quando eu chamo outras pessoas para juntos conversarmos com um irmão que está com dificuldade, que está faltoso, eu estou levando outras testemunhas para dizer, olha, eu já conversei com você e você se recusa, né, a aceitar, ou para que outras pessoas possam ter uma visão diferente do que aquele irmão está tendo.
Porque é muito comum a gente conversar e colocar a nossa posição como a certa. Na verdade, não só como a certa, como a única. E quando eu chamo duas testemunhas, eu estou dando a essa pessoa que está sofrendo a ação disciplinar a oportunidade de ter uma visão diferente do seu próprio erro, sendo falada por outras pessoas. Mas se porventura, por algum motivo, esse irmão também não ouvir você e as testemunhas, encerra-se o assunto? Não. Leva-se para a igreja. A igreja é a autoridade máxima no assunto disciplinar. A igreja tem sabedoria. Todas as vezes que a igreja reúne, ela tem um membro da divindade presente. A igreja vai entrar em oração por esse membro. E a igreja vai dar mais uma oportunidade para esse faltoso se arrepender. Então, quando leva para a igreja, não é a corte máxima de aniquilação. É a corte máxima da oportunidade para que essa pessoa mais uma vez seja ouvida, mais uma vez ela ouça e ela possa mais uma vez, mais uma oportunidade de arrependimento para esse irmão. E se ele não ouvir a igreja? Existem casos? Existem. Existe a possibilidade? Existe. E dos motivos que leva a isso é a negação. É quando, uma vez cometido o erro, uma vez a igreja foi comunicada, a pessoa continua negando. Ou então continua justificando. Então, se ela não ouvir também a igreja, o texto diz para considerar gentil e publicano. Quem eram os gentios e quem eram os publicanos? Se nós formos olhar pela ótica do amor, os gentios foram as pessoas a quem os judeus enviaram missionários. E os publicanos eram considerados os mau caráter da época. Até mesmo os gentios e os publicanos foram alvo do amor de Jesus. Então, quando ele diz, considera gentio e publicano, está dizendo ele não é irmão mais. Esse é o ponto final. Essa é a última instância, quando a pessoa se nega ou se justifica e não aceita a correção da igreja. Mas ainda assim ela continua alvo de amor. Quando ele não ouve também a igreja, algumas denominações optam pela suspensão e não direto pela exclusão. Por quê? É a última palavra da igreja. E muitas pessoas, uma vez excluídas da igreja, do corpo de Cristo, do corpo espiritual de Cristo, elas se sentem também excluídas da igreja local. Então elas não frequentam mais o culto. Uma vez excluídas, elas não participam mais de Santa Ceia, não participam mais de alguns trabalhos, no caso de liderança, se tem algum cargo na igreja, são suspensos desse cargo. E às vezes isso desmotiva, leva a pessoa sempre para uma... eu sempre ouço dizer, e já vi alguns casos, que a pessoa senta no primeiro banco, passa por meio da igreja, depois ela passa para o último banco da igreja. E sentar no último banco da igreja é um sinal perigosíssimo. Então, às vezes é melhor você manter a suspensão, manter essa pessoa próxima, do que você excluir essa pessoa e você não ter nem tempo de cuidar dela. Você não tem nem como buscá-la. Então, a exclusão é o último estágio, mas ainda assim ele tem que ser feito com amor. E por fim, o texto, ele assegura a autoridade da igreja nesse assunto. Diz o seguinte: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E diz mais: se dois de vós concordares acerca de qualquer coisa e que pedirem, vos será feito por meu Pai que está no céu. Ou seja, a igreja está autorizada por Deus a aplicar uma ação disciplinar. A igreja, o que ela decidir na terra, o Senhor acata no céu. Porque a igreja tem legalidade para fazer isso. Vamos lá. Quem deve ser disciplinado? Para quem que é disciplina? Quem é as pessoas que recebem a disciplina? Não vamos colocar merecida, não.
Quem merece a disciplina? Irmãos, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos alguma dificuldade na nossa vida espiritual. Tem gente que, né, tem as suas fraquezas numa determinada área, tem outros que andam com dificuldade em outras áreas, tem gente que peca na financeira, tem gente que tem dificuldade nas questões morais, nas questões de vício, enfim. Todo mundo tem alguma fraqueza. Não é regra, porém a igreja é feita de pessoas, de homens pecadores, arrependidos, lavados e remidos no sangue do Senhor, que vive no mundo rodeado de pecado. É possível que em algum momento a gente ceda? É possível. Jesus mesmo disse, se o teu irmão pecar, ou seja, existe a possibilidade de pecar. Mas quem vai sofrer essa ação disciplinar? Primeiro, existem determinadas faltas, determinadas falhas que merecem a orientação, que merece uma conversa, que merece uma chamada, né, um sentar junto, vamos tomar um café, e é a orientação. É aquela forma de disciplina que nós falamos lá no começo. É a disciplina que informa para formar. Então, não é todo tipo de falta que você vai aplicar uma ação disciplinar no membro, ou no irmão, né? A ação disciplinar, ela é destinada a pessoas que cometem falhas pessoais, doutrinárias ou morais. Aqueles que por palavras, por ações ou atitudes, causam desordem na igreja. Que tem atitudes que contradizem os ensinamentos bíblicos. Se eu vou punir o pecado, qualquer ação que contradiz o que a igreja prega, ou qualquer coisa que vai contra o que a igreja prega, merece uma ação disciplinar. Seja em ofensas pessoais, discordando ou agindo contra doutrina bíblica, ou em ações de imoralidade. Por exemplo, pecados que denigrem o nosso caráter. A Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Uma vez que aceitamos a Cristo, nós nos tornamos membro do corpo de Cristo, um corpo que Ele é o cabeça. Então, quando nós temos qualquer atitude, qualquer ação que denigre o nosso caráter, ele também compromete a imagem de Cristo em nós. Paulo escreveu em 1 Coríntios dizendo o seguinte: eu vos escrevi para que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que é chamado de irmão, mas é um fornicador, avarento, idólatra, caluniador, beberrão, extorquidor, e com tais nem comais. Ou seja, mantenha distância das pessoas que comprometem o seu caráter com Cristo. O salmista diz para não se assentar à roda dos escarnecedores. Se o que as pessoas fazem compromete o caráter delas com Cristo, mantenha-se afastado, mantenha-se longe, porque essas pessoas, elas estão merecedoras de uma ação disciplinar da igreja. Pecados que comprometem as verdades fundamentais da Bíblia, doutrinas fundamentais da Bíblia. Por exemplo, eclesiologia é uma doutrina fundamental. Batismo, Santa Ceia, o Espírito Santo, a salvação, são doutrinas fundamentais. E uma vez que elas são contrariadas, ação disciplinar, porque elas estão indo contra o ensinamento do corpo de Cristo. Segundo Timóteo, Paulo escreveu para Timóteo dizendo o seguinte: foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade, e a palavra deles comerá como faz gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Heresia acerca da ressurreição. O que dizia esse Himeneu e Fileto? Que a ressurreição já havia acontecido. Ou seja, Paulo pregando e eles vindo atrás e desfalando o que Paulo tinha falado. Ou seja, introduzindo uma outra doutrina que era contrária à doutrina que Paulo pregava. Ou seja, heresia contra uma doutrina fundamental da Bíblia. E como que deve ser a atitude da igreja para aqueles que cometem falhas?
Primeiro, a decisão da igreja, ela deve ser respeitada. Uma vez que um membro foi colocado em disciplina, a igreja deve respeitar essa decisão. O que é muito comum acontecer? O irmão foi disciplinado, o outro irmão não concorda. Não concorda com a ação disciplinar da igreja, a ação disciplinar do pastor. E começa a fazer na igreja um grupo de favoritos contra o pastor e a favor do irmão disciplinado. Se a igreja é autoridade, o que a igreja coloca tem que ser respeitado pelo membro, pelos demais membros do mesmo corpo. Uma vez que a disciplina é para a saúde do corpo. É para evitar que um membro adoeça e contamine todos os outros. Então, a igreja deve respeitar. Uma outra coisa também, a disciplina de uma igreja, ela deve ser respeitada por outras igrejas. É muito comum o irmão ser disciplinado aqui e ir para outra igreja. Talvez vai para a igreja do lado. E chega lá, ele fala com o irmão o que aconteceu? Não. Tem um comentador que ele usa o termo colocar band-aid em ferida inflamada. Ele chega lá, ele põe um band-aid porque o irmão está ferido, e aquilo não cicatriza, aquilo não sara, aquilo não é tratado. E o que acontece? Daqui a pouco aquilo é exposto de novo. Quando você tira o band-aid, está curado? Não está curado, está mais inflamado ainda. Então, hoje também a gente vê muito pessoas que deixam a ação disciplinar da sua igreja e fundam outro ministério. Vira a esquina, você acha a igreja do irmão que não concordava com a igreja anterior, que não concordava com o pastor da qual ele fazia parte, e simplesmente abriu outro ministério. Simplesmente abriu uma outra porta e ele costuma virar concorrente do pastor anterior. Leva os membros tudo junto. Ou seja, alguém que começa a edificar debaixo de desobediência. Alguém que estava em ação disciplinar e começa a... Ele não quer ser submisso, ele não quer se sujeitar, então ele quer ser senhor, e ele começa sendo senhor de si mesmo. Então, primeira coisa, eu preciso respeitar a ação do meu pastor contra outra pessoa e contra mim mesmo. O que acontece é que as pessoas, quando chegam em outros ministérios, em outras igrejas, ou quando fundam outras igrejas para si, ele quer ser acolhido no seu pecado, no seu erro. O pecador precisa ser acolhido, mas o pecado precisa ser tratado. A enfermidade precisa ser... Você acolhe o doente, mas você não deixa de dar para ele a medicação. Você não deixa de tratá-lo. E o que isso acarreta é que nós vamos ver um erro em cima do outro erro. O erro da desobediência, de não se submeter à disciplina, o erro de se colocar como senhor de si mesmo. E é possível que alguém que não se submeta à disciplina tenha autoridade para disciplinar outra pessoa? Não tem. O que vai acontecer é que daqui a pouco, dentro da congregação dele, vai estar cheio de pessoas com o mesmo problema que o dele. Irmãos, a insubmissão é severamente punida por Deus. Deus teve severas punições, severas ações disciplinares no decorrer da Bíblia com os desobedientes. Por aqueles que vão de encontro com aquilo que Ele manda fazer. E se submeter à nossa liderança é uma das coisas que Deus manda fazer. Outra coisa, outra atitude da igreja com os disciplinados. Se o objetivo da disciplina é restauração, então a igreja tem que demonstrar amor e perdão para o irmão disciplinado. Paulo escreveu o seguinte: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E ainda temos a oração do Pai Nosso. Perdoando as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E que nós costumamos orar, né? Existem muitos lugares que oram o Pai Nosso por qualquer motivo. Vamos almoçar, vamos orar o Pai Nosso. Vamos começar o trabalho, vamos orar o Pai Nosso. Sem ter nenhuma meditação naquilo que está falando, naquilo que está posto para ser falado, para ser feito. E não é muito fácil a gente
querer ser perdoado como nós perdoamos o nosso irmão, porque eu quero o meu perdão. Mas para perdoar o irmão, eu vou pensar. Para perdoar o irmão é no meu critério. Porque do mesmo jeito que o irmão se justifica do seu erro na hora que ele é confrontado, eu também me justifico para não perdoar o irmão. Eu também tenho as minhas razões para não executar o perdão, mas na hora de receber o perdão eu quero. Quando o perdão é para mim, bem-vindo perdão. Esquecendo que a igreja é um corpo e um dos mandamentos é amai-vos uns aos outros, conforme eu, o Senhor Jesus, amei vocês. Não é amai-vos uns aos outros conforme vocês se amam. Não, porque até o meu amor por mim, às vezes, pode estar comprometido. Então, o meu amor pelo irmão não é nem igual o meu amor a mim mesmo. É igual o amor de Cristo por mim. Então, outra atitude da igreja com os disciplinados. Paulo escreveu também em Coríntios, dizendo: deveis-vos perdoá-los e confortá-los, para que o tal não seja consumido de excessiva tristeza. Irmãos, ser disciplinado é algo que pode provocar uma terrível dor emocional. Por quê? Isso aqui é família. Quem tem filhos, todo mundo aqui já foi filho, mas quem tem filho, quando a gente é disciplinado pelo pai, a gente fica com vergonha do pai. Quando o pai dá uma chinelada ou dá uma bronca, enfim, o tipo de disciplina não importa. Mas quando o teu pai te aponta um erro, você fica com vergonha do seu pai. Quando um membro é disciplinado, ele fica com vergonha de Deus, ele fica com vergonha da igreja. E se quando o pai disciplina o filho demora a voltar para o colo do pai. Às vezes é preciso do pai buscar o filho. Vem cá, vamos conversar, eu te dei essa disciplina por esse motivo, não faz isso mais. Às vezes a atitude tem que ser primeiro do pai. Disciplina na igreja é a mesma coisa. A pessoa disciplinada, ela está envergonhada. E essa vergonha pode levá-la à tristeza. E uma vez entristecido, é do primeiro banco para o meio da igreja, para o último banco, para fora da igreja. Então Paulo diz o seguinte: conforta essa pessoa. Ou seja, não deixe ela se sentir excluída do meio dos irmãos. Conforte para que ela não seja consumida por excessiva tristeza. Irmãos, não cabe à igreja estipular castigo. Isso vem de Deus, nos critérios dele, na medida dele. A igreja, ela faz ação disciplinar. A ação disciplinar é aquela que leva ao arrependimento. O castigo que Deus executa pode ter perda material, pode ter perda emocional, dor emocional, pode ter inclusive dor física, como é o exemplo de Davi que nós citamos anteriormente. Davi não morreu pelo seu pecado, mas Davi foi cometido de perdas na sua família, de uma dor emocional tão grande que quando a gente lê o Salmo, a gente chora com ele. Então não é função da igreja aplicar castigo, é ação disciplinar, porque o castigo é Deus nos seus critérios, para quem o critério também é dele, os motivos também é critério dele. A nós cabe mostrar ao irmão o erro e acolher e dizer: olha, está errado, mas nós estamos aqui, nós estamos juntos, nós somos família. Existe um padre, eu me esqueci o ano do nascimento, e ele fundou uma associação que visa recuperar pessoas com vida criminosa. E o lema dele era matar o criminoso e salvar o homem. O que ele queria dizer? O que ele diz com isso? É que o homem criminoso, ele merece a punição, ele merece pagar a sua pena, ele merece o castigo imposto pela justiça e pela sociedade. O criminoso, porém o homem, pessoa, merece ser restaurado. Ação disciplinar é exatamente isso. É para que o faltoso seja punido pela sua falta, mas o homem, pessoa, seja restaurado a Deus. Que ele venha de volta para fazer parte da santidade de Deus. Então, poderíamos dizer, a ação disciplinar serve para
punir a falta, mas não matar o homem. Né? Corrigir a falta, mas não aniquilar o faltoso. Então, a disciplina na igreja é um princípio bíblico, deve ser obedecido e deve ser aplicado com amor, visando a restauração do faltoso. E a disciplina tem que ser sem extremos, nem branda demais, nem severa demais. E além disso, deve ter a mesma medida para todas as pessoas. Por exemplo, para o líder, a pena é branda, a ação disciplinar é branda, mas para o membro comum, que não é líder, não tem nenhuma liderança na igreja, a pena é mais severa. Isso não é ação disciplinar da igreja. A ação disciplinar na igreja é a mesma balança para todo mundo. Isso é critério de liderança, de pastores, que quer demonstrar favoritismo. Algumas pessoas eu trato melhor, porque de alguma forma essas pessoas me trazem algum benefício. Agora, outras pessoas que não fazem, vamos colocar, muita diferença na igreja, essas pessoas eu posso dar para elas uma pena mais severa, uma ação disciplinar mais severa. Não. Diante do Senhor, a falta merece, a ação disciplinar e a falta tem que ser compatível para todas as pessoas que fazem parte da igreja. E não tem diferença de pessoas. Um merece mais do que o outro. Não tem diferença de extremos. Para algumas coisas a pena é branda, para outras a pena é mais pesada. O que nos faz medir se a pena vai ser branda ou se a pena vai ser mais severa? É Mateus 18. E você vai procurar o irmão, vai conversar com ele, vai chamar as testemunhas, vai levar para a igreja. O quanto esse irmão está disposto a se arrepender do seu erro e a mudar de vida? Porque tem gente que vai negar e vai justificar. Não é nem da igreja a ação disciplinar. Quem escolhe a ação disciplinar quase que é o próprio membro. Eu quero me restaurar, eu estou arrependido e eu quero mudar de vida. Então é aqui que eu vou ficar. Não, eu não quero mudar de vida, então eu estou escolhendo. Tem um texto na Bíblia que fala que já que não quer passar pela disciplina, né, mais ou menos nessas palavras, que seja entregue a Satanás, para ver se salva o espírito, para ser consumido a sua carne. Ou seja, entrega para ele, para Satanás, que foi a escolha que ele fez. Uma vez que não se submete, uma vez que não escolhe o corpo de Cristo, ele escolheu quem não é corpo de Cristo, ele escolheu a Satanás. Então, disciplina na igreja é sem extremos de tolerância ou de dureza e sem favoritismo, a mesma medida para todos. Amém? Encerramos aqui então nossa matéria de disciplina na igreja dentro do tema eclesiologia. Até o nosso próximo encontro.